uma convidada bem especial hoje, que é a Ana Reis. E, primeiramente, eu queria agradecer, né? Eu queria te agradecer, Ana, por estar aqui hoje, por ter aceitado o nosso convite e por ter perdido um pouco do medo, que eu sei que você já estava comentando já faz dia. Ih, eu tenho com medo de responder as perguntas dele. É porque eu te conheci de uma maneira assim bem especial, né? Você fazendo umas perguntas assim cabulosas. Quem conhece o Harry Potter conhece a história. Ele é lenda. Por isso que a gente, quando decidiu montar toda essa estrutura aqui, foi para quebrar esse paradigma. Porque todo mundo fala assim, pô, mas o Harry Potter, ele só fala merda, só fala besteira e não sei o que. Eu falei, não, vou mostrar o meu lado sério, que eu também sei conversar, né? Vou mostrar também essa parte que eu sei também falar. E você sabe. Tanto é que na minha campanha eu te contratei para você me ajudar a divulgar. E você foi super top. Depois deu o pé para trás, mas isso aí é outra conversa. Mas vamos lá, a gente começou a falar sobre a tua campanha. O que te levou a tu tentar ser vereadora? O que me levou a ser vereadora aqui em Canaã dos Carajás é lutar pela sensibilidade das pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida e não reduzida. Porque aqui em Canaã, quando eu cheguei aqui em Canaã, a infraestrutura não era tão boa, apesar do antigo, a gestão estava trabalhando para isso. E também, as festas, antigamente, os eventos, eu não sei se você lembra, não tinha um bom local para as pessoas estarem, pessoas com deficiência, estar se locomovendo lá. Era muito difícil aquelas pedrinhas abrindo, nossa. Sim, uma pessoa com cadeira de roda já tinha dificuldade, imagina aquelas mulheres com salto alto lá. Então, tipo assim, então várias outras coisas que deficiência. Geralmente estamos lutando muito para as pessoas com autismo, mas também tem que lutar das pessoas com deficiências físicas, que assim, no meu ponto de vista, está sendo deixado um pouco desassistido. Assim, a gente sabe que você é PCD, certo? Mas é porque assim, a gente tem que tomar um certo cuidado no que vai falar. É porque isso que eu tô falando. Hoje não é o Harry Potter que tá perguntando, não, né? Eu sei, mas aí, quando eu falo o quê? Tipo assim, você é cadeirante, é PCD, você... Qual o termo correto para eu falar, tipo assim? O correto para qualquer pessoa, seja cadeirante, seja intelectual, seja autismo, seja deficiente visual, é pessoa com deficiência. Todas as pessoas nascem com deficiência. Não é especial, não é portador, porque portador é como se fosse transmitir. A gente não transmite. Até complicado. Porque eu vou contar uma coisa para você muito interessante, na época da minha faculdade, né? Uma vez lá, a gente estava fazendo lá um seminário, aí uma pessoa me abordou lá dentro da sala falando bem assim, olha, antigamente eu tinha medo de tocar em uma pessoa com deficiência. Eu olhei para ela assim, mas por quê? Não, porque na minha mente eu pensava que se eu tocasse na pessoa, eu iria ficar com deficiência. Por quê? Por causa do termo portador. Então, assim, com o tempo, graças a Deus, mudou muito isso e cada dia está mudando mais. Até o símbolo da pessoa com deficiência está mudando, mudou também. Porque antigamente era o azulzinho, simbolizando a cadeira de rodas, mas aí dizia que só a pessoa com cadeira de rodas que tinha direito àquela determinada coisa, mas não é a pessoa com deficiência. 8 minutos de conversa, ela já soltou uns 15 piadas aqui. Então, hoje vai ser de alto nível a nossa conversa aqui, entendeu? Já tem vários cortes aí. Ana, me diz uma coisa então. Tu nasceu assim, eu posso dizer assim, nasceu assim? Então, tu nasceu assim, eu entendo, na verdade, eu já sei a história toda. Só para o pessoal entender a tua história. Vim lá do céu, eu tropecei, caí, aí já nasci sentada. Eu não queria ir, mano.
Vou botar esse corte bem aqui, ó, 19 minutos, vai. Né? E assim, né, sei lá, eu costumo brincar porque, tipo assim, a vida já é tão difícil, né? A vida é difícil, então eu costumo brincar comigo mesmo, pra ver se, poxa, quando eu cheguei na Terra eu tava tão cansada que eu tava vindo logo sentada. E eu trabalho logo sentada, faço a maioria das coisas sentada, né, pra não ter que me cansar. É engraçado, né? Porque foi assinar aqui o quadro e quando você sentou de novo, nossa, já cansei. Eu espero que eu não seja cancelado nessa live de hoje. Porque é engraçado, tipo assim, é diferente quando você conversa com alguém que tem uma deficiência e ela brinca junto com a deficiência. Outras pessoas que já se ofendem, que falam assim, pô, não pode, né, não pode. Vou tirar um exemplo agora, muito claro, o que aconteceu com o Léo Lins, né, que ele foi condenado a 8 anos de prisão por uma piada que ele fez em cima de um palco e tudo mais, onde ele estava num ambiente para contar piada. Certo? Mas aí que tá, se, por exemplo, você é uma pessoa que veio pra cá, né, você que tá contando as suas próprias piadas. Tipo assim, do meu ponto de vista, né, a pessoa com deficiência, eu acredito que ela tem liberdade pra ela mesma contar piada, porque eu não estou fazendo piada dos outros, eu estou fazendo piada comigo, então eu não vou me processar. não vai se autoprocessar por causa disso. Seria até icônico, né? Eu vou me processar pra mim ganhar pra eu poder. Porque, enfim. Mas aí, tipo assim, outras pessoas com a mesma deficiência que a sua, não se sente ofendido por você, tipo, fazer esse tipo de piada, essas brincadeiras, essas coisas? Porque é muito abrangente isso, né? Como você falou, é um pouco delicado, porque vai de pessoa para pessoas. Vai a pessoa se aceitar. Quando a pessoa ela não se aceita, ela tem preconceito, porque gera o preconceito. O preconceito vem de ela mesma. Eu sou uma pessoa com deficiência, eu aceito isso. Eu nasci assim. Quando eu era criança, eu me revoltei, eu não aceitava. Depois eu passei a aceitar. Pô, eu sou deficiente mesmo, e daí? Né? Eu sou cadeirante mesmo, e daí nada vai mudar, eu tenho que aceitar. Então, assim, uma maneira que eu encontrei para que as pessoas elas não ficassem fechadas comigo, porque as pessoas elas ficam fechadas perto de uma pessoa com deficiência porque elas não sabem como agir. E não é, como é que eu posso falar? E não é errado. Ela não é errado, porque tipo assim, ela fica sem jeito. Como é que eu vou abordar? Como é que eu vou conversar? Que nem você falou. Será que ela vai se ofender? Será que ela vai isso? Então assim, uma pessoa, digamos que normal, ela não sabe como agir perto de uma pessoa com deficiência. E se a pessoa com deficiência, ela não der um pouquinho de abertura, vai ficar difícil para ambas as partes. Sim. Então, a metodologia que eu usei, isso serve para mim. Né? A metodologia que eu usei com isso, para as pessoas se sentirem à vontade, já que a vida é muito difícil, quem vê assim para mim... Quem me conhece pensa que a minha vida é fácil, que eu sou sempre toda alegre. Não, a vida é difícil, só que eu não demonstro. Né? Então, a maneira que eu encontrei para as pessoas se sentirem à vontade é brincar. Porque aí as pessoas já se sentem à vontade, quebra o gelo. A partir do momento que você entra em um local muito sério, que você fala alguma coisa, quebra o gelo. Vou dar um exemplo. Quando eu trabalhava num local corporativo, né? Não vou citar o nome. Eu chegava lá na sala de reunião, eu já falava pro pessoal, por favor, ninguém se levante, porque eu já estou sentada. Isso aí também. Ai, Ana, porra, a gente tava falando sério, Ana, eu tava levando a sério esse negócio. Mas é sério. Ai, Ana. Né? Mas eu falo, por favor, ninguém se levante, porque eu já estou sentada. Então, é uma maneira que as pessoas elas rirem e aí ela esquece que eu sou uma pessoa com deficiência ali, ela é de boa, ela é normal, então eu vou me sentir à vontade. E eles começam a se sentirem à vontade. Mas se a pessoa com deficiência, ela já chegar em um local, ela chegar no local e já se sentir, né, como é que eu posso falar? Vítima, se vitimizar, né, pela sociedade, pelo mundo, pelo quê? Pelo Deus, por tudo, se vitimizar, aí vai ficar aquele negócio fechado, ninguém vai saber como agir.
o que fazer? Sim, Será que eu sim, posso sim. empurrar? Será que eu posso ajudar? Será que eu posso oferecer água? Será que eu posso isso? Vai ficar um monte de será, um monte de ponto de interrogação. Então, que nem eu falo, vale para pessoa de pessoa. Que nem tem pessoas normais que são tímidas, Sim, né? Tem pessoas que elas são extrovertidas demais. Então, sim. vai vários tipos, entendeu? Eu mesmo eu era um cara bem tímido antes, né? Eu quase não falava. Um dos meus problemas era esse, por exemplo, tipo, na minha infância, eu me recordo de ter um colega de sala que ele era, não sei como é que ele tá hoje em dia, ou se ele ainda é deficiente. Eu falo que eu não sei porque as pessoas se vão, vêm e se vai, né? Então eu não sei como é que ele tá hoje em dia. Mas eu me lembro que na minha infância eu tinha um colega de sala que ele tinha uma deficiência nas pernas e ele andava, mas andava com as pernas tortas para dentro, né? Então, assim, e eu me lembro que quando eu vi ele a primeira vez, eu não sabia me portar perto dele. No entanto, que eu não me aproximava dele, porque eu não sabia me portar, não sabia falar, não sabia se eu chegava pra ele e falava, bicho, tu quer uma ajuda? Tu quer uma água? Tu quer... É aquele negócio, né, que nem tu falou. E eu acho que por conta da gente ser criança e na deficiência dele, ele também tinha essa questão não se aceitar, não se gostar, porque pelo fato de você estar crescendo e ter essa questão, entendeu? Então, tipo, eu também não sei como é que era isso, né? Mas eu também tinha esse, que não é um preconceito, mas eu, tipo assim, eu vou evitar porque eu não sei me comunicar com certa pessoa que ela também é fechada. Aí fica dois fechados que não sabem nem falar um com o outro, né? O que foi diferente de te conhecer, porque, quando eu te conheci, aí tu já veio falando uma coisa, aí vem falando outra, você é uma pessoa bem comunicativa e se solta, você brinca com você mesmo, você fala de você mesmo, entendeu? Então, tipo assim, são dois opostos totalmente diferentes, aonde eu sinto a vontade também de ti, tipo assim, eu soltar uma piada, soltar uma brincadeira, que eu sei que não vai te ofender, né? Eu também não vou chegar e soltar uma piada apelativa, óbvio, mas tipo, soltar uma piada aqui, soltar uma piada ali, onde a gente pode brincar também, eu acho que não vejo problema nisso. Sim, é porque quando tem, né, aquela amizade, aquela intimidade, né, aquele elo, aquele vínculo, a pessoa se sente mais à vontade, né, de chegar, de brincar, de falar, como é que foi aí? Levanta logo daí, deixa de ser preguiçosa, menino. Fazer aquele, né? Tu não Levanta aí, me corre, dá um abraço aqui, vem tu não cá. corre porque tu não quer. Né? Aquela brincadeira. Porque tem intimidade. A pessoa deu a liberdade, né? De chegar assim, mas também há o respeito, né? Porque, tipo assim, as pessoas, elas sabem o momento de brincar e também de falar sério, que nem você chegou, você ficou com medo de vir aqui no meu Sim, sim. podcast, porque você pensava que ia fazer umas perguntas cabulosas, né? Não, Mas é. aí... Mas, quer ver? Uma coisa que eu quero deixar claro aqui, que quando eu conheci a Ana, a primeira coisa que a Ana falou pra mim, falou assim, eu já corri, já participei de uma corrida. Aí, na minha cabeça, ela me bugou ali, entendeu? E eu não sabia se eu podia perguntar, se eu ficava calado. E eu fiquei calado. E ela esperou a pergunta minha, só que eu fiquei, e aí? O que eu falo agora? Entendeu? Ela, antes de qualquer coisa, ela já tinha quebrado a mim mesmo, né? E eu fiquei assim, eu falei, bicho, e agora? O que eu faço? Vou ficar calado, eu não vou perguntar, né? Vou perguntar, tipo assim, como é que tu correu? Não vou perguntar, entendeu? Na cadeira. Mas e aí, agora explica pro pessoal, como é que foi essa corrida que você participou? Tipo assim, como é que foi isso? Como é que funciona uma corrida para uma pessoa que não corre? É uma corrida pra pessoa cadeirante, né? Não corre, mas corre na cadeira de roda, gente. A gente, quando eu falo, é mão na roda. Então, mas tipo assim, vocês têm Mão uma na ajuda roda. ou não tem? Como é que é? Não, depende da categoria de como a pessoa vai estar participando, né? A primeira vez que eu corri uma corrida de 5 quilômetros, né, na minha cadeirinha de roda. E a minha cadeira de roda, ela não é uma cadeira apropriada para corrida. É uma cadeira normal, de alumínio, levezinha, que corre muito, é bichinha, mas ela não é apropriada, entendeu? E eu corri lá em Parauapebas, que foi na corrida dos médicos, lá em Parauapebas, eu ganhei a corrida de 5 quilômetros,
Aí eu não contente, né? Eu falei assim, poxa, eu vou correr uma corrida que teve a Corrida do Trabalhador aqui em Canaã, que foi de 10 quilômetros. E eu nem, na minha mente eu não sabia o que era 10 quilômetros, não. Não sabia, você não tinha ideia. Não tinha ideia. A pessoa falava, 10 quilômetros. Eu, pô, quanto que dá 10 quilômetros? Sei lá. Mas eu vou. Aí quando eu falei pro pessoal que eu ia correr, uma corrida de 10 quilômetros, o pessoal olhava pra mim e falava assim, Aninha, tu tá doida, é? 10 quilômetros é muito. Aí eu, é muito, é? É muito quanto? Rapaz, é muito. Falei, tá, então se é muito eu vou. É assim, simples e fácil. Eu vou. Aí passou, comecei a fazer treino, porque né, não é só ir, tem toda uma preparação, entendeu? Aí eu fui, me preparei, fiz academia, fiz musculação, preparei meus bracinhos, né, minhas perninhas, dei uma calibrada no meu pneu, na minha cadeirinha de roda, passei muita graxa, muito óleo. Eu vou ser cancelado hoje, tô ficando que eu tô... Peraí, eu tô falando. Tá bom, vai continuar. Eu vou tentar continuar sério aqui, vai, continua. Aí, eu falando sério, você rindo, cara. Não, mas pô, bicho, tu também desconcentra, pô, bicho. Tu Aí pega tá. a gente e quebra, cara, tu quebra. Aí eu peguei, né, me preparei todinha, aí na Corrida do Trabalhador eu fui, cara, corri. Nossa, aquela corrida de 10 quilômetros eu corri. Eu chegando no meio do caminho, eu pensei, vou morrer, gente, eu vou morrer. Aí chegando naquela ladeira aqui em Canacara, eu vou morrer. Aí eu fui. Aí eu conheci uma pessoa aí, né, que me deu uma ajudinha também na ladeirinha, né, que eu não vou falar que eu corri sozinho, que eu estaria mentindo. Uhum. Porque, graças a Deus, uma corrida é uma corrida em equipe. Então sempre tem alguém que dá aquela ajudinha, né, dá aquele empurrãozinho. E foi um empurrãozinho mesmo, empurrando na cadeira. Foi um empurrãozão, né, na verdade. Aí eu fui e ganhei a corrida de 10 quilômetros, né? Ganhei em primeiro lugar na categoria PCD. Só era eu. Era só tu correndo sozinha com o vento. Era só eu competindo comigo mesma. Se eu não ganhasse, né, gente? Mas foi 10 quilômetros. Falando... Ai, Ana, pelo amor de Deus, tu me quebra. Deixa eu tentar, vou voltar aqui à concentração. Tem muito PCD aqui em Canaã, porque, tipo assim, eu vejo que eu só conheço tu e uma outra garota que anda de cadeira de roda. Não, minto, tem um cara que anda de cadeira de roda não elétrica. Rafael. Que eu conheço, que eu já vi aqui algumas vezes ele andando na cadeira de roda. Mas eu não vejo muitos por aqui, não. Canaã, que nem eu falei pra você. Canaã, as pessoas com deficiência físicas, elas não são tão assistidas. Porque, que nem você falou, tem, porque eu conheço muitas pessoas com deficiência cadeirante. Mas está faltando aquele evento, aquele incentivo para incentivar essas pessoas a estar inseridas mais na sociedade. Graças a Deus, a nossa gestora hoje, ela tem feito um bom trabalho em Canaã, e Canaã realmente está uma cidade virando, né, com uma acessibilidade assim, muito boa. Uhum. Eu falo isso por experiência própria, porque eu ando Canaã todinho, até nas VS, né? Em todas as inaugurações, lá eu estou. Então, tipo assim, Canaã realmente está muito bom, comparado às outras comparado a capitais por aí, Canaã está perfeitamente bem na parte da acessibilidade. Mas, em contrapartida, na parte da inclusão, o que eu falo inclusão? De incluir, de trazer essas pessoas mais para a sociedade, mais para o evento. Não está, assim, totalmente assistido, está precisando mais desse apoio. As pessoas com deficiência física, graças a Deus, as outras estão sendo bem assistidas. Sim. Né? E não está faltando isso. Tanto é que no mês passado, em abril... Eu ia falar sobre isso agora. Ia? Ia. Eu já te cortei. Já cortou minha pergunta. Mas fala, vai, continua. Aí pronto, mas pode fazer a pergunta, eu deixo, porque eu sou gentil. Mas no entanto que tu, então, promoveu um evento aqui sobre isso, né? De tipo assim, colocar pessoas, não só PCDs, mas pessoas com vários tipos de deficiências, né? Era uma roda? Sim. De conversa, algo semelhante, não era? Isso, no dia 25 de abril,
eu falo nós porque eu não faço nada sozinha. Claro, Tive toda claro, uma claro, equipe, claro. muitas pessoas me ajudando, graças a Deus, né? Ninguém faz nada sozinho. Sim, Então, tipo claro. assim, nós fizemos uma roda de conversa que foi o valor humano da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E esse evento foi muito bom, foi o primeiro de Canaã, nunca houve. Não foi promovido pela prefeitura, não foi promovido pelo vereador, não foi promovido pela pessoa, pela sociedade. Né? Porque eu não trabalho na prefeitura, eu não trabalho em nenhum órgão público, né? Foi a vontade que eu tive de fazer, que ardeu no meu coração de ajudar as pessoas, e eu peguei, vou movimentar, então vamos movimentar. Aí eu peguei, eu fui, corri atrás, fui lá no Cine, conversei lá com a Rayane no Cine, conversei Sim. com ela, né? Fui lá com a Vale, conversei com a Vale para disponibilizar alguém para estar lá presente no dia da palestra, na roda de conversa. Né? Conversei com uma pessoa com deficiência também, né? Porque eu não poderia estar organizando e palestrando, né? Seria muito... Então, assim, convidei uma pessoa para estar lá naquele momento, para poder, né, compartilhar o seu convívio, né? E comecei a divulgar essa roda de conversa, né? E foi muito bom, veio gente de Paruapeba, de Marabá, para participar desse evento e acharam muito bom, e foi muito louvável. E teve resultado. Sim, sim. Teve resultado. Eu fui, tu me convidou no dia também para ir, infelizmente eu não pude, porque obviamente às vezes a gente tem, né, uma agenda meio louca, assim, vai fazer um negócio, do nada muda, tu tem que mudar os planos para tudo, às vezes esquece. A verdade é essa, que às vezes esquece também de fazer as coisas, mas eu vi que depois que tu postou algumas coisas, eu vi que tinha dado um resultado, um resultado até bom, né? Um resultado até bom, porque, vamos lá, uma pessoa física, que nem você, né? Que nem tu falou, que não é empresária, entre aspas, não é empresária, não é político, não é um vereador, algo semelhante assim, entendeu? E fala assim, pô, eu vou abrir uma roda e eu quero que trazer pessoas com deficiências, não só cadeirantes, mas qualquer tipo de deficiência, e a gente vai falar sobre mercado de trabalho. Então, é algo que chama atenção, entende? Aí, beleza, o primeiro, tranquilo, ficou daquele jeito, o segundo pode ser maior, o terceiro pode ser maior, aí você vai abrindo olhos de outras pessoas e falando assim, pô, isso aqui uma pessoa tirou da mente dela, que é uma pessoa que já tem, né, já tem essa deficiência, eu não vou falar problema, porque da primeira vez você me cortou, né? Então, você tem uma deficiência e tudo mais, então, tipo, as pessoas vão abrindo os olhos para ver isso aí. Um exemplo que eu vou até passar para ti de volta, mas um exemplo que eu quero te dar é o meu filho. Meu filho, ele é autista, e antes dele nascer, eu não sabia o que era autismo e nem enxergava os artistas. Entendeu? Nem enxergava eles, não enxergava. Ah, porque aquele menino tá fazendo isso aqui? É birra. Porque eu não entendia, né? Então, pra mim é birra. E eu sei que todo mundo vai achar que meu filho também tá fazendo birra. Entende? E eu fui um cara preconceituoso com meu filho. Meu filho não é autista, meu filho não é isso, meu filho... Depois que saiu o que ele realmente era isso, aí foi quando eu falei assim, pô, o meu filho tem esse problema, tem essa deficiência, e eu tenho que pegar, abraçar isso aqui e falar assim, olha, tô contigo, demonstrar pra ele. Porque ser deficiente não é um problema, é a solução. Por que a solução? Se todo mundo fosse igual, como seria o mundo? Você tá entendendo? Se todo mundo fosse igual, como seria o mundo? Um porre. Porque você não ia ter em quem se motivar. Você ia entrar em depressão. Porque você fala, pô, a vida não faz sentido. Tá todo mundo igual, é todo mundo azul, é todo mundo branco, é todo mundo cinza, né? É todo mundo alto, bonito, todo mundo alto, bonito, não ia ter, entendeu? Então, tipo assim... Graças a Deus que existem vários tipos de pessoas. Porque a gente olha para aquela pessoa, pô, aquela pessoa assim, 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 mas olha ela, né?
ela faz isso, ele é autista, mas ele tem PhD, cara. Ele é quase igual o Einstein. Ele é muito inteligente, eu que sou normal, eu não tenho nem nada. É verdade, sou burro, eu sou burro. É. Não, eu particularmente, eu tava, meu filho tem 4 anos, e eu me emocionei essa semana que passou agora. A mãe dele olhou pra mim assim e falou assim, quero te mostrar um negócio. Aí falou assim, Matheus, escreve teu nome aqui. Aí, M, assim? É, assim. A, corta, entende? E foi falando letra por letra, T, o L fez ao contrário. Mas aí, eu fiquei emocionado, falei assim, nossa, meu filho tem 3 anos, 4 anos na verdade, e agora ele tá começando a escrever, e a irmã dele que é normal, é tão burrica. Porque a Kimberly, ela é engraçado, porque a criança autista, ela é muito inteligente. É muito inteligente. Ela é inteligente a mais, no caso, né? Ela é tão inteligente que é até complicado de falar, o tanto que essa menina é inteligente. É porque, tipo assim, a mente deles é muito movimentada, é muita informação, é muita coisa, né? Às vezes eu penso que eu tenho até um grau um pouco, porque, tipo assim, a minha mente é o tempo todo. Eu não durmo, porque eu tô o tempo todo criando. Já pensou que isso pode ser TDAH? Que Eu tô tenho o tempo TDAH. todo criando, cara. Nossa, e eu me canso muito rápido. Eu tenho uma hora que Também eu eu tô... me canso, por isso que eu sento. Ei, um dia... eu tô tentando conduzir isso da melhor forma, sem sair preso daqui hoje. Ou é capaz de eu sair presa, né? Porque ninguém tá me vendo, vai pensar que eu tô sentada. Aí prende ela. Vai prender tanto ela quanto a produção aqui. Todo mundo vai sair daqui pra delegacia. Eu esqueci até o que eu ia falar, bicho. Eu esqueci até o que eu ia falar. TDAH? Então, tipo assim, tem dia que eu não passo o dia sem fazer nada. Hoje, por exemplo. E chegar aqui, porra, bicho, eu tô sentindo tão cansado, tão exausto. Amanhã mesmo, amanhã tem o Motofest, e eu sei que eu tenho que estar lá 11 horas da manhã pra gravar. Aí eu fico assim, eu falei assim, nossa, eu já tô tão cansado. Só que é questão do TDAH, porque a tua mente acelera tanto, é tanta informação, e tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, tu tem que pagar conta, e tu tem que pagar isso, tu tem que pagar boleto, tu tem que fazer isso, tu tem que pagar jota, tu tem que... Sabe, é muita coisa, muita informação, entendeu? E na hora de tu dormir, tu bate a cabeça na cama, e aquele negócio fica te bombardeando, e isso pode ser TDAH, entendeu? E eu vim descobrir isso agora, depois de 30 anos. Depois de velho que eu vim descobrir que eu tenho isso. Vamos lá. Ana, uma coisa que a gente estava conversando aqui, que eu achei interessante, você falou que vai nos eventos e a estrutura da cidade está bem melhor e coisa e tal. Mas como é que é pra ti, pra sair pros eventos, pra gravar, por exemplo, amanhã tem o Motofest. Não sei se tu vai pro Motofest amanhã, não sei qual é a sua programação. Mas quando tu vai pra esses eventos, como é que funciona pra tu ir? Tu vai sozinha, vai com alguém, precisa de ajuda? Acho que não, mas como é que funciona? Quando eu vou para os eventos, quando a minha mãe está disponível, então a minha irmã, eu vou de carro, né? Eles vão tudinho. Eu pego minha cadeirinha, coloco no carro e vou para os eventos. Quando elas estão trabalhando, eu chamo o Uber, vou de Uber. E vai sozinha? E vou sozinha, eu e Deus. Eu falo, bora Deus. Aí Deus, bora. Tô contigo sempre, minha filha. Eu amei, então bora. E eu vou pros eventos. Eu não coloco barreira, eu não fico me limitando. Desde pequenininha eu nunca gostei de limite. Eu sempre fui sem limite. Eu não vou entrar nesse assunto, que eu falei que não ia entrar nesse assunto. Vai, continua. Eu nunca coloquei limite pra mim. Porque eu falei bem assim pra Deus, eu falei, Deus, se eu nasci assim, o Senhor vai ter que me ajudar. Eu não mandei, quebrou minhas perninhas, então seja minhas pernas. Né? Me dê condições. Tanto é que eu nunca me limitei a nada. As pessoas que têm mania de limitar os outros. Sim. As pessoas, elas têm isso, de limitar como isso, como aquilo. Mas se a pessoa com deficiência, se ela deixar, né? Aí ela vai se fechando.
Mas, assim, eu desde pequenininha, quem não entende, pensa que a gente é rebelde. Então, as pessoas sempre me viam como uma pessoa rebelde. Por que rebelde? Porque eu não segui os padrões. Qual eram os padrões? É daquela pessoa com deficiência que fica sentadinha. Eu não. Eu sempre fui fora da curva. Tanto é, né, que eu sempre fui apaixonada por altura, né? Então, assim... Ela vai falar, ela vai tocar nesse assunto. Eu tô vendo que isso vai dar merda. Ah, não. Eu sempre fui apaixonada por altura, desde pequenininha. Né? Tanto é que eu caí... Eu sei onde você quer chegar. Então, e eu, né, com meus poucos anos de vidas, eu já gostava de quê? De subir no muro. Não me pergunte como, porque nem eu sei. Mas eu subia no muro de 2, 3 metros. Por quê? Porque eu queria ver o pôr do sol. Sim. Eu queria ver a altura, né? Aí eu subi em árvore. Não me pergunte como. E eu só vi os vizinhos doidos, né? Com medo de eu cair dali e me quebrar. E aí tá. E assim, e eu falava pra Deus, Deus, um dia, eu lembro, sabe como é que eu gosto de testar Deus? Deus, ele existe, sabia? Sim, eu sei que existe. E uma vez, eu nunca tinha viajado de avião. Nunca, vou contar isso. Eu nunca tinha viajado de avião. Uma vez, eu estava na laje de casa lá em Manaus, que eu morava em Manaus. Eu olhei para o céu e eu vi um avião passando. Aí eu falei bem assim para Deus, Deus, eu nunca andei de avião, mas eu quero andar de avião. Tem mais. Eu quero andar de avião de graça. Porque eu não tenho dinheiro para pagar. Tem mais. E eu quero andar de avião, eu quero ir para um local e eu não quero pagar nada. E eu falei isso para Deus. Só que eu falei com o coração puro de uma... E esqueci. Sabe quando você pede algo pro seu pai e depois você esquece? Sim. Pois é, eu esqueci. Foi passando o tempo. Aí eu entrei na faculdade. Nessa da faculdade lá, e eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Tanto é que eu sempre chegava na sala de aula atrasada. Por quê? Porque quando eu chegava na faculdade, até eu chegar na minha sala, eu saía conversando com todo mundo. Eu conheço uma pessoa assim, eu conheço alguém assim. Eu conheço, não, conheço. Não, vai ali comprar um negócio pra mim, 2 horas depois chega, entendeu? Eu falei assim, Pois é, eu era desse jeito, mudei. Aí... mudei. A Thalita tá dizendo que não. Né? E assim, nesse meu jeito assim, de ser muito comunicativa, né? Eu conheci uma pessoa, né? Que essa pessoa... Ele era né, da União Nacional dos Estudantes. Aí ele olhou para mim e falou bem assim para mim, olha, eu estava conversando, perguntando aqui na faculdade se tinha alguém, né, que tinha um poste para entrar na Uni, para fazer parte do time, que era para ser política. Aí eu peguei, aí ele falou assim, me indicaram você. Aí eu falei, eu? Eu falei, mas eu sou tão tímida. Ele, pois é, mas me indicaram você. Aí eu falei para ele, poxa, eu perguntei para ele, o que é a UNE? Aí ele falou, a UNE é a União Nacional dos Estudantes, na qual nós lutamos pelos direitos dos estudantes. Quando ele falou lutar, eu falei, pronto, é comigo mesmo, é de Deus. Aí ele começou a me falar tudinho, mas só que nesse dia eu tinha uma prova. Uhum. Aí ele falou assim, não, mas para te entrar na UNE, tu tem que pedir voto da faculdade. Se tu ganhar, aí você entra. Aí eu falei para ele, então tá difícil, porque não tem como eu sair para pedir voto, porque eu tenho prova. Aí ele, eu peço por ti. Eu, tá bom. Ele foi e saiu pedindo, né? Resumindo, ganhei. Virei delegada da UNE, né? Eu fui tudo. Aí ele falou assim, ó, já que você virou delegada, em julho você vai viajar. Aí eu, vou viajar? Ele é. Aí eu, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Ele, não se preocupa não, vai estar tudo pago. Você vai viajar tudinho. Resumindo, eu viajei de avião, de graça, fiquei no melhor hotel, de graça, com tudo pago, táxi, indo e vindo. Lembra que eu falei para Deus o que eu queria? Sim. Pois é, Deus, ele ouviu. Eu acho que Deus te ouviu muito mais do que tu pediu, porque eu sei que você também pulou de paraquedas. Pois é, eu vou... muito mais, além de viajar de graça, eu falei assim, pô... Uhum. Aí passou tudinho, né? Aí depois eu vim, saí de Manaus, tudinho, né? Vim pra Canaã, tal. Aí depois eu lembro que eu trabalhando, eu fui entrar de férias, né? Entrei de férias no meu trabalho, eu não ia viajar pra lugar nenhum, ia ficar de casa. Sabe quando você quer ficar de férias, mas quer ficar só em casa, né? Eu falei, sem fazer nada. Sem fazer nada, só ficar sentada, de boa. Né? Eu falei, não, eu quero ficar em casa. Aí a minha
mãe falou bem assim, tu não quer ir pro Rio de Janeiro, não? Aí eu... Do nada, assim. Do nada. Aí eu falei, pro Rio, mãe? Ela é. Mas o que eu vou fazer lá? Ela, tu sempre falou pra mim que tu queria pular de paraquedas. Aí eu já acendi aquela luzinha, falei, é Deus falando comigo. Aí eu, é mesmo, né, mãe? Ela é. Eu, tá bom, bora. Aí naquele mesmo dia eu comprei a passagem de avião, fui pro Rio de Janeiro. Comprei pra 4 dias. Chegando lá no primeiro dia, tava chovendo. Aí eu, não é hoje. O segundo dia, neblina. Aí eu, não é hoje. O terceiro dia eu já tava triste, né? Porque era 4. Aí 4 dias, aí eu peguei, a gente tava lá em Copacabana andando lá, né? E tava aquele tempo chuvoso, assim, fechado, né? Eu falei, poxa, eu vim pra cá, pro Rio de Janeiro, pra me pular de paraquedas, não vai dar. Poxa Deus. E nem andar de helicóptero também, que eu queria, porque eu queria alto, né? Eu queria saber se era helicóptero, se era pular de paraquedas, mas eu queria altura, né? Aí eu andei de Pão de Açúcar, não vai dar, Deus. Aí eu tava passando por lá e eu vi o cara vendendo um pacote de turismo, né? Ele tava vendendo Aí eu olhei assim, aí eu vi que tinha lá paraquedas. Aí ele falou assim, olha, tem paraquedas aqui, né? Ele e quanto que tá o pacote? Ele falou, X valor. Aí eu falei pra ele, poxa, que pena que não vai dar pra mim ir. Aí ele, por quê? Aí eu falei, já estou aqui há 3 dias e 3 dias o tempo tá fechado. Então amanhã com certeza vai estar fechado e amanhã eu viajo. Aí ele falou bem assim pra mim, olha, amanhã o sol vai estar tinindo, vai estar lindo, vai estar perfeito pra você pular de paraquedas. Aí eu falei, não, mas não vai dar, porque senão eu vou perder meu voo. Meu voo vai ser 1h da tarde. Aí ele falou, não, você não vai perder, vamos fazer o seguinte, eu vou diminuir o valor, vou mandar o táxi ir lá no seu hotel, ele vai te pegar lá no hotel, vai te levar para você pular de paraquedas e vai te deixar no hotel para você pegar o seu voo. Aí eu falei, poxa, é de Deus. E amanhã vai estar dando sol. É de Deus. Aí eu falei, né, que Deus realiza os sonhos. Sim. Né? Aí foi. Aí depois, quando chegou no dia, né, tava lá, parecia aquele filme dos Estados Unidos, né, aqueles táxis amarelos lá, tudinho, chegou lá perto lá do hotel, aí eu olhei aquilo, né, meu Deus, sem acreditar, né, quando o sonho vira realidade, a gente não acredita. Sim. Aí chegou lá o táxi, eu entrei, o cara foi levando para aquele morro, aí quando foi subindo, ele foi me dando, né, um frio na barriga, eu falando, é verdade isso mesmo, Deus? Aí depois eu vi um monte de gente pulando. Aí quando chegou lá em cima para pular no morro, aí tinha a asa delta, tinha o parapente. Aí o asa delta, aí o cara falou assim pra mim, o que tu quer? Tu quer o asa delta ou tu quer o parapente? Aí eu não sei. Ele falou assim, o asa delta tu tem que correr. Aí eu falei, tá difícil, porque eu não corro. Ai, eu tento tancar, mas não dou conta. O parapente vai sentado, então eu pulei de parapente naquele dia. Mas aí, como é que é tipo assim, a sensação? A sensação de tu tá lá em cima? É porque eu particularmente, tenho um pavor de altura. Não sei se é porque é um trauma que eu carrego desde a infância, e o meu maior medo, eu me lembro que eu tava em cima da torre de rádio e TV de Brasília, e lá é um chão de metal e cheio de buraquinho, e dá pra tu ver o chão lá embaixo, né? Pô, aquilo me deu eu tinha, sei lá, eu era criança, 5, 6 anos, mas eu tenho esse pensamento forte, e hoje em dia eu não consigo subir numa casa, que nem tu, né? Que tu subia no muro, eu não consigo subir no muro, que eu já olho assim e já me tranco, entende? Eu falo assim, pô, daqui eu tenho que ter cuidado, tenho que descer devagarzinho, entende? Então, tipo assim, mas pra ti, como é que foi essa sensação? Foi libertador, foi como se eu estivesse voando. Eu não tive medo. Sabe, assim, é como se eu já tivesse vivido aquilo, como se eu já fizesse aquilo várias vezes, como se eu já pulasse sempre, entendeu? Liberdade, né? Só deu medo na hora que pulou assim, quando foi voasse por cima do mar, né? Que eu pensei, pronto, vou morrer, não sei nadar. Mas se caísse de lá na terra também tu ia morrer do mesmo jeito, convenhamos. Mas ia ser na terra, não no mar. Pelo menos
Se caísse dali, caísse na terra, ia ser pior do que bater no concreto. Ah, mas foi libertador. Foi um sonho realizado. Mas, tipo assim, rei, tudo depende de nós. Eu falo que tudo tá na mente. O medo tá na mente. A timidez tá na mente. Tá tudo na mente. Antigamente, eu tinha muito medo do escuro. Muito medo mesmo. Eu tinha medo do escuro. Até que um dia choveu, foi embora a luz e eu tava sozinha em casa. Nesse dia, eu falei, ou eu perco... E eu tinha uma boneca grande assim, e naquele tempo tava passando o filme Choque, né? Acho que a gente tem quase a mesma idade, que eu odeio esse filme. Pois é, e eu tinha uma boneca quase parecida com aquilo. Então, tipo assim, ou eu morria do coração ou eu me libertava do medo. Naquele dia eu me libertei do medo, entendeu? Eu perdi o medo. Do escuro. E tu tacou fogo na boneca no dia seguinte? Nada, eu deixei a bichinha lá. Nossa senhora. Quando eu me casei, a minha primeira vez que eu me casei, no caso a minha ex-esposa, ela tinha uma boneca grandona, do tamanho dessa TV, assim, entendeu? Era aquelas bonecas da Eliana que você segurava na mão e a bicha andava com a pessoa, entendeu? E quando eu me casei, eu me lembro que ela pegou essa boneca e levou pra dentro de casa. E eu tinha pavor desse filme. Eu assisti o Chuck, nunca assisti o Chuck na minha vida, mas só pelos negócios passando na TV assim, que passava aquela, né, o trailer do filme, e eu ficava apavorado com aquilo. E um dia ela saiu e eu taquei fogo na boneca. Vixe, deu dia deu nada. Ela procurou essa boneca. Cadê a boneca? Eu falei assim, não sei onde é que tá a boneca. A boneca tava em cima do guarda-roupa. Eu sei que você... Desculpa ter batido aí. A boneca tava em cima do guarda-roupa. Cadê essa boneca? Eu não sei onde é que tá a boneca. E depois quando a gente se separou... Aí eu só sei que teve uma briga, eu falei assim, lembra daquela boneca? Taquei fogo na boneca. Aí foi onde é que a gente separou mesmo. Aí foi só o estopim mesmo pra situação toda acontecer. Mas eu tinha um pavor, bicho. O meu medo é boneco. Sempre foi boneco. Vou te dar uns. Deus que me livre, não. Eu não gosto, sinceramente. Não, você sabia que antigamente eu era uma pessoa assim que eu criava muito. Minha mente é muito criativa. Então, tipo assim, eu escrevia livros, poesias, tudinho. Sabia contar histórias de terror. Eu inventava histórias de terror. E quando eu sabia que os meus amiguinhos de infância, eles tinham medo, eu reunia, assim, todo mundo 6 horas da tarde, falando, bora se reunir, gente. Todo mundo se reunia e eu contava aquela história de terror, até a pessoa se mijar de... Assim, aparentemente você não era uma criança também tão boazinha não, né? Nem toda criança normal. É que nem criança normal. Eu brinquei de tudo que vocês possam imaginar, de Jameson, Barra Bandeira, Tacobol. Eita, nem lembro mais as brincadeiras de criança. Eu não lembro se Jameson, Tacobol também não passa a minha ideia. Tacobol. É o Bet? Como é que tu jogava Bet? É o Tacobol. É porque... Como é que tu jogava? Agora eu fiquei curioso agora. Como é que tu jogava Bet? Bet, é? Eu jogava Bet. Então vem cá. Só pra gente entender se é o mesmo. Fica uma latinha aqui, outra latinha aqui, a pessoa tenta jogar a pessoa jogava a bola pra derrubar a lata. E eu pegava o taco e tacava no telhado dos outros, assim, a bola. Eu falava assim, quanto mais longe eu tacar, melhor, que vai dar tempo de eu correr. Sim, pra bater, fazer os pontos. Como é que tu fazia? Aí eu tacava no telhado da pessoa lá, aí o pessoal saía correndo pra pedir a bola na casa do vizinho, aí meus colegas vinham lá, corria, batia na minha coisa e voltava. Eles que corriam, eu ficava lá só esperando. Ah, tá, tu ficava esperando enquanto o outro corria. Caramba! Pra você ver a inclusão. As crianças, elas não têm preconceito. Isso é verdade. As crianças não têm, elas tentam incluir a outra, né, nas suas brincadeirinhas. Nas brincadeiras. Porque, tipo assim, graças a Deus, eu nunca fui excluída. Por quê? Não é porque as crianças são más. Tanto é que elas colocavam apelidos em mim e eu devolvia na mesma moeda. Coisas de criança, né? Então, tipo, essas crianças, elas não são totalmente bonzinhas, né? As crianças são crianças. Estão crescendo, estão aprendendo. Então, vai de acordo da educação, né? O que é ensinado. Que nem, tipo assim, quando eu estou na rua e tem alguma criança que fica olhando muito para minha cadeira de roda, fica curiosa. Tem pais que chegam e falam, ô menino, não olha, não pergunta. Aí eu falo assim, não, deixa ele perguntar, deixa ele olhar, deixa ele tirar a curiosidade dele, porque é algo novo.
E crianças, elas são muito alma limpas, né? Elas não falam por mal, elas estão ali curiosas, querem saber, mas por quê? Tanto é que quando eu vou para a igreja, eu acho que eu sou a área infantil, né? Porque tem um monte de criança lá pra cima. Eu tudo curioso, né? Aí eu começo a brincar, começo a mexer, e aí vão perdendo a curiosidade, né? E vão se acostumando. E elas querem empurrar, né? Para elas é tudo brincadeira, elas querem empurrar, querem conversar, né? E ficam naquele tia. Que nem você falou, você é manauara, né? Você é manauara. Mas assim, você ainda tem coisas. Não, na verdade eu sou paraense, eu nasci no Pará, em Tucuruí, mas me criei em Manaus. Eu fui pra Manaus Mas é com manauara, 4 do mesmo jeito, anos. se você foi criado em Manaus, é manauara. Agora que voltou pro Pará. É que nem eu também nasci em Brasília e fui criado no Tocantins. Eu sou tocantinense. Eu sou o que eu quero ser. Eu sou o que eu quero ser, né? Se eu falar que eu sou de Marte, eu sou de Marte. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem alguém da tua infância ainda que você ainda troca uma ideia? Ou pessoas que cresceram contigo que tu troca ideia e tu tu é essa pessoa que é tipo assim, ela faz piada contigo e tu faz piada com ela e ela fala e tu não se... Entendeu? Existe essa troca ainda ou não? Ou acabou? Ixi, eu tenho vários amigos de infância. Um que tá em Brasília, vou dar até um alô aqui pra Renata. Renata, daqui a pouco eu vou postar o vídeo aí pra você tá vendo, lá em Brasília. Vai postar só esse cortezinho aqui, eu vou colocar só esse corte. Renata, esse corte aqui é pra você, lá em Brasília, né? Que ela até já tá formada, é enfermeira. Falar isso só pra ela saber que é pra ela mesmo. Tem a Renata, né, lá em Brasília. Tem a Suelen, que é minha amiga de faculdade, na época de faculdade, ela que me levava pra vários lugares. Eu vou ficar calado. Mas eu estudava. Eu vou ficar calado. Ela te levava pra onde? Pra vários lugares, tipo, da faculdade você sumia e ia pra onde? Ué, ia comer pra lanchonete. Tá bom, se você tá falando, eu não posso provar. Ia pra lanchonete, Eu espero que ela comente aqui pra onde vocês iam de verdade. Aí a cara dela mudou. Né? Tem várias pessoas na minha infância, né? Tem o Arley também, que ele participou comigo no grupo de teatro, né? Que eu fui diretora de teatro na igreja durante 2 anos, montava peça, tudinho, entendeu? Até hoje converso com ele, que hoje ele mora no Rio de Janeiro. Tá todo mundo espalhado, mas com a internet a gente consegue se conectar e manter o vínculo. Falei até bonito. Mas aí, é tipo assim, vocês tipo, troca piadas, hoje em dia amadureceu e falou assim, pô, não vou mais fazer isso. A gente conversa de boa. Normal. É normal, quem troca mais piada sou eu. Imagino, porque até hoje, né? Aonde eu vejo Samuel... Porque, tipo, eu queria fazer uma pergunta pra ti, porque, assim, às vezes eu vejo... Eu já usei dessa estratégia, tá? Mas eu quero saber de ti, porque cada pessoa é uma pessoa diferente, né? Por acaso, você já aproveitou da tua deficiência para fazer alguma coisa benéfica para ti? Deixa eu dar um exemplo. Eu, particularmente, levava meu filho para passar na frente de alguns locais. Porque eu podia, porque eu estava com ele. Era necessário levar ele? Não. Eu, como pessoa saudável, poderia esperar ele ali, tudo bem, tudo de boa. Só que eu queria passar na frente porque eu queria. Então, tipo assim, você já usou da sua deficiência para fazer algo semelhante? Ou você fala assim, pô, eu não quero qual é a palavra? Qual era a palavra? Vitimizar. Olha, a minha família pode até confirmar, eu nunca gostei de me vitimizar. Nunca. Eu sempre fui uma pessoa assim, apesar de eu ser muito brincalhona, eu falo que ao mesmo tempo que eu sou brincalhona, eu sou muito séria. Eu brinco, mas eu sou muito séria, entendeu? Então eu nunca gostei de me vitimizar. Tanto é que nas filas, quando tem aquela fila de preferencial, eu falo, não gosto dessa fila não. Essa fila é maior do que a da de normal. eu quero a de normal. Mas quando eu tô lá na fila de normal, a pessoa chega pra mim e fala, a fila de preferencial, olha, eu falo, não, a fila é onde eu quero estar.
Porque a lei, ela dá o direito da pessoa com deficiência, ela estar onde ela quer. Não é porque que ali é uma fila para pessoa com deficiência que ela é obrigada, ainda tem isso, né? Obrigada a estar ali. Sim. Né? E também, né, tem várias outras coisas. Na escola também, eu sempre gostei, né, de ser... Eu, na verdade, eu sempre quis ser normal. Na minha mente, eu não sou uma pessoa com deficiência. Eu não me vejo, por mais que eu fale que eu sou um transforme. Porque eu transformo por causa da minha cadeira. Eu sou uma mulher carro. É foda. Eu sou uma mulher carro. Sabe por que eu fiz essa pergunta pra ti? Porque o último evento que a gente tava era do... Qual é o nome dele? Hã? Qual é o nome dele? Lanche... Eric Eu não sei o Lanche? que era. É isso, Eric do Lanche. Eric, né? Então a gente tava ali e eu me lembro que o segurança dele falou assim, não, vamos deixar ela passar, porque, né, vamos deixar ela passar na frente, não sei o que. E eu vi que ali, tipo, tinha pessoas que não gostaram, obviamente, e eu vi que tu também não gostou muito dessa situação, né, porque ele falou assim, não, vamos passar, deixa a coitadinha passar, tipo assim, entendeu? Ele falou, tipo, não, deixa ela aqui, ela tá de cadeira de roda, vamos deixar a coitadinha passar, entendeu? E depois dali eu me lembro que a gente saiu, depois que terminou, obviamente, a gente saiu pelo mesmo lugar que a gente entrou. Foi por isso que eu perguntei, que eu sei que é uma situação que às vezes as pessoas te colocam, né? Às vezes as pessoas te colocam como vítima. Não, deixa a coitadinha passar, vamos dar espaço aqui, vamos dar espaço aqui pro coitado passar. É porque, que nem você falou no início da nossa conversa, quando a pessoa ela não tem amigos com deficiência, não tem família, não tem ninguém, então ela não sabe como agir. Entendeu? Então, assim, eu não falo que a pessoa fez por mal. As pessoas, elas não fazem por mal. Elas não tratam ninguém assim, dessa maneira, né? Por mal. Não, é porque elas não conhecem. Sim. Elas não, que nem você falou, quando eu não tinha um filho, né, autista, eu achava que aquilo era assim, porque você não conhecia. Aí, quando você conhece, você já passa a ter uma outra visão. Sim. Então, tipo assim, eu passo por várias coisas todos os dias. Várias coisas, né? Mas aí, qual é o meu dever? É conscientizar as pessoas. Que nem quando eu vou andar de Uber, vou dar um exemplo. Quando eu vou andar de Uber, muitas vezes, quando eu vou dar a primeira vez com eles não sabem como agir. Sim. Eles ficam meio assim, não sabem o que fazer. Você vai me pegar no colo, me colocar dentro do carro, não sabe o que fazer com a cadeira. Porque não é culpa deles. É porque eles não viveram isso. Você tá entendendo? Não é preconceito. Nem tudo na vida é preconceito. É falta de conhecimento. Aí, falou bonito, eu gostei Entendeu? gostei disso aí, realmente. Nem tudo da vida é preconceito, é falta de conhecimento. Entendeu? Aí o que eu faço? Eu deixo a pessoa se sentir à vontade comigo. Eu falo, não, eu vou te ajudar a me ajudar. Ó, eu vou entrar no carro, a cadeira, você puxa o pneuzinho assim, coloca no porta-malas, então dentro do carro. A pessoa vai, aí ela já se sente mais à vontade. Né? Porque também tem pessoas com deficiência que também são muito fechadas. E por essas pessoas elas serem um pouco fechadas e aquela pessoa que não tinha convívio passou por uma experiência assim não boa, às vezes ele se tranca. É que é com vários tipos de experiência. Quando você passa por algo assim, você se tranca, você não sabe como agir. Se você me conhecesse, se eu fosse uma pessoa fechada, séria, que não te desse liberdade, te desse patada, porque eu me vitimizo, você ia passar a olhar para as outras pessoas com deficiência, vai falar, não sei como agir não, porque você ia ter aquele sentimento negativo. Isso é verdade. Você ia ter aquele sentimento negativo, pô, eu fui tratada assim, então será que todas as pessoas vão me tratar assim? Então eu não vou nem chegar, eu não vou nem isso. Por quê? Porque você ficou com aquele sentimento negativo dentro de você. Então você já se fechou. Não é culpa sua. Também não é culpa daquela pessoa, é culpa da situação. Agora, hoje, você me conhecendo, você sabe como é que eu sou. Sou uma pessoa brincalhona, extrovertida, comunicativa. Quando você vê outra pessoa com deficiência, na sua mente você vai pensar, pô, aquela pessoa deve ser legal também. Porque a Aninha é... Eu vou pesquisar um negócio bem aqui. Deixa eu ver aqui se eu vou achar
que eu quero falar pra ti. O nome dele é Gabriel Brito. Ele tem 542 mil seguidores e ele é cadeirante, entende? Só que ele é que nem ele fala, ele é todo fudido. Ele já usa o termo assim, entendeu? Porque além dele ser cadeirante, ele tem as duas mãos também atrofiadas e tudo mais. E eu comecei a seguir ele de início, o Gabriel, ia vendo aquela superação dele e tudo mais, ele falando sobre o que ele fazia, fazendo piada, que nem você assim, entendeu? Ele fazia piadas, ele abria, ele dava espaço para as pessoas se aproximarem dele, entendeu? E ele chegou num nível tão grande que aí ele colocou o nome do Instagram dele de Olhar Sob Rodas, entendeu? Que é o olhar que ele tem, as pessoas que tem. Eu fiquei, caramba, que interessante, muito interessante o negócio dele. E do nada ele virou ator pornô. Do nada ele virou ator pornô. Então, e como é que é isso, né? Aí onde é que entra as coisas, sabe? Porque, tipo assim, um cara que ele era excluído, ele falou que ele era excluído da sociedade, ele era excluído da sociedade, as pessoas não gostavam dele, ele se vitimizava, ele tinha depressão por causa disso, por causa daquilo. Depois ele falou assim, quer saber? Eu tenho esse problema, dane-se. E começou a gravar tanto conteúdo assim, entendeu? De humor negro e tudo mais, que aí as pessoas começaram a chamar ele pra fazer trabalhos de terceiros, vamos supor assim, entendeu? E ele virou ator e todo mundo quer gravar com ele. Pornô? Pornô. Pra você ter curiosidade. ideia. Não, é pra você ter ideia. É a curiosidade. E a pessoa compra os pacotes dele porque é curioso. Fala assim, cara, como é que é isso aqui? Como é que ele se levanta? Fica sentado? Entende? Eram as minhas dúvidas. E tu comprou? Não comprei. Ele comprou. Era as minhas dúvidas. Não comprei. Era as minhas dúvidas. Só que, assim, eu tinha essa questão, eu só tô falando do Gabriel, porque ele era um cara que, assim como você, ele também passou por dificuldades. Mas não vou fazer pornô. Não, claro que não. Eu espero que não, Ana, pelo amor de Deus. Só que a questão que, tipo assim, ele obviamente, ele pulou de um nicho muito, muito específico, ele foi para um nicho muito específico agora, que antes era o humor, o nicho dele era comédia. Só que ele passou por um nicho muito específico agora, e eu fiquei assim, porque o que ele fala é que as pessoas têm curiosidade, né? E teve como uma curiosidade que eu tenho pra ti. Que obviamente não é problema, não é pornô, não é sexo que eu vou falar. Mas como é que faz, tipo assim, pra você ir no banheiro, pra você tomar um banho, às vezes pra você trocar de roupa? As pessoas têm essa curiosidade. Como é que funciona no teu dia a dia? Como eu me alimento. Como eu alimento, eu sei como é que é. Eu falo como é que é, porque, tipo assim, eu, por mais que eu seja uma pessoa desligada, eu presto muita atenção. Quando eu entro num restaurante, eu percebo que muitas pessoas começam a me olhar. E tanto é que as minhas amigas, quando elas saíam comigo pro restaurante, quando eu falei da Suélia, né, que eu saía muito por aí, ela me levava em vários restaurantes. Quando a gente entrava em algum restaurante chique, né, qualquer restaurante, as pessoas paravam de comer e ficavam me olhando. Por quê? Porque elas queriam ver como é que eu ia me comportar. Se eu ia chegar, se eu ia realmente pegar o garfinho, se eu ia comer ou se alguém ia cortar pra mim. Então tinha muito isso? Tinha, e ainda tem hoje, porque aqui em Canaã também eu já observo isso, entendeu? As pessoas elas ficam olhando pra ver. Mas só que aí eu entro no modo avião, né? Foda-se. Eu entro no modo avião, né? Eu vou viver a minha vida, mas é curiosidade, porque as pessoas elas têm curiosidade. E pra mim tomar banho é normal, né? Eu entro no banheiro, coloco uma cadeirinha, né? Não é aquelas cadeiras de banho de hospital, não. Pega aquela cadeira normal mesmo, de plásticozinho lá, pequenininha, coloco lá embaixo do chuveiro, sento lá e tomo meu banho de boa, né? Pra escovar o dente é de boa também, tudo normal, a mão funciona, o pé também. Cacalada, meu Deus do céu, tô tentando não ser preso hoje. Né? Então, vou só tipo sorrir assim, aqui mesmo.
Então, assim, o que além do banho, o que mais que você falou? Não, é tipo assim, trocar de roupa. É a questão que as pessoas, eu sei que as pessoas têm curiosidade Aham. nisso, né? Aí, tipo assim, Sim. pô, tu faz as coisas sozinho, tu precisa de ajuda. Porque as pessoas. É que nem eu te falei, o negócio do Eric Land. Ah, não é por mal. Aham. Ah, mas a coitadinha, a coitadinha. A gente, eu que te conheço, eu sei que você não é assim. Você é uma pessoa totalmente diferente. É porque, tipo assim, eu não posso, as pessoas a gente não pode, isso é muito delicado falar, esse negócio de deficiência, porque depende de pessoas para pessoas, de tipo de pessoas com deficiência. Sim. Entendeu? Tem pessoas com deficiência que ela realmente precisa de uma assistência, de alguém que ajude, Sim. né? Que dê banho, que alimente, porque são aquelas pessoas que realmente elas não conseguem, né, se manter sozinhas, elas precisam de um apoio, né? Mas eu vou falar por mim, fique gravado aí, tô falando por mim, não tô falando por todo, não, porque tem pessoas que já me criticaram. Sério? Sério? Por quê? Porque eu falo que eu sou uma pessoa que eu não graças a Deus, entre aspas, eu não dependo de ninguém. Não dependo de quê? Pra tomar banho, pra me trocar, pra me arrumar, pra dobrar a roupa, pra lavar a louça, pra fazer comida. Porque eu sei fazer comida. Faço mal, mas eu faço. Que nem eu. É só eu que como minha própria comida. Faço tudo errado, mas eu faço. Faço um cafezinho fraco, entendeu? então, tipo assim, quando eu falo que eu sou uma pessoa assim, que graças a Deus, eu não dependo de ninguém pra fazer essas coisas, porque eu consigo fazer, tem gente que me critica. Entendeu? Que critica. Mas critica pelo lado bom ou pelo lado ruim? Pelo lado ruim. Que eu já fui criticada. É estranho ouvir Pois isso. eu tô falando, ser humano é estranho. Então, tipo assim, vai muito de várias coisas. Acho que depende também de pessoas para pessoas. De pessoas né? para pra pessoas. Porque uma coisa que eu vejo em ti, assim, de início eu me assustei. Eu, quando te conheci, me assustei porque eu vi que você tem você é uma persona muito desenvolvida. Você é desenvolvida com você mesmo, você é desenvolvida com as pessoas que te conhecem, você é desenvolvida com tudo que acontece na tua vida. E eu fiquei assim, eu falei assim, cara, que estranho. Até pouco tempo atrás eu estava tentando, né, fazer algo contra a minha própria vida porque eu não aceitei certas coisas. E tem essa pessoa que, tipo, ela é deficiente desde quando nasceu, não faz isso. Olha só como é que ela é engraçada, divertida, ela conversa, ela fala, ela, sabe, brinca com a situação e tudo mais. Então, tipo assim, eu começo a notar essas coisas dentro da gente. Eu acho que muitas pessoas notam, que nem tu falou, né? Se todo mundo fosse igual, seria chato. Seria As pessoas têm que se espelhar umas nas outras e falar assim, cara, isso aqui é diferente, isso aqui dá pra gente, entendeu? E nem eu me espelho em outras pessoas, porque eu não sou o tempo todo assim, né? Nós somos seres humanos, né? Tem momentos assim que eu falo, pô, hoje eu tô tão porra e tão chata que eu quero só dormir, porque nem eu me aguento. Eu imagino. Entendeu? Nem eu me aguento, né? Aí eu vou, quando eu tô muito na bad, né? Porque a gente tem nossos momentos, né? Eu mesmo gosto de me autoanimar. Sim. Eu começo a ver vídeo de piada, começo a ver coisas que vai me animar. Porque quando a pessoa ela tá triste, ela começa a procurar coisas tristes, ouvir música triste, ou então ela vai se afundando mais. Então, que nem eu falei, tudo tá dentro da gente. Ninguém, uma coisa que eu aprendi, porque todos os dias eu levo não. Todos os dias eu levo não. Mas aí eu aprendi assim, pô, se eu levo um não, então já faz parte da minha vida o não. A pessoa me deu um não, normal. Normal o não. Então o não me afeta. A pessoa, não, entendeu? Não me afeta, porque já faz parte da minha vida. Porque tem pessoas que se ouvem um não, se afunda. Isso é verdade. Tem pessoas que se ouvem um não, meu Deus, parece que é a Terceira Guerra Mundial. Mas pra mim não, é tão normal o não, que eu falo assim, o não eu já tenho, então eu vou pra cima do sim. Eu vou levar 1000 não, mas uma hora eu vou levar um sim. É aquele negócio, tu luta com 5 leões por dia. Eu luto por 5 leões por dia, todos os dias. Todos os dias. E ninguém vê isso, né? Todo mundo acha que é fácil. Todo mundo pensa que é fácil, cara. Todo mundo pensa que... porque, que nem eu falei, eu me mostro o tempo todo forte. Pra que eu vou me mostrar fraca?
Porque se eu me mostrar fraca, eu sei que tem pessoas que se espelham em mim. Sim. Né? Eu sei que tem pessoas. Porque a partir do momento que você começa a fazer parte da vida das outras, você se mostra forte, você se mostra uma pessoa assim, você passa a ser, independente, você passa a ser responsável pelas suas atitudes. Então, eu sou responsável pelas minhas atitudes. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Que nem eu falo pra você, eu vou lá com o Harry Potter, todo dia eu tenho medo de ele falar algumas coisas e eu falar algumas besteiras também, porque eu dou linha, entendeu? Não, E sei lá, entendeu? Fazer algo que não vai... Então, tipo assim, a gente tem que ter cuidado. Então, tipo assim, tem dias que eu tô triste, cara. Tem dias assim que eu olho assim, pô, hoje eu tava triste. Eu tô muito triste, cara, tô muito chata. Ai, eu tenho que ir lá, mas eu me comprometi. Eu vou. Eu peguei e eu vim. Porque quem nos fortalece é Deus. Eu coloco Deus em tudo na minha vida. Em tudo. Até nos momentos mais escuros, eu coloco Deus. Porque Ele é a luz. Sim. Entendeu? Então, Deus está em tudo. Então a gente tem que, nós mesmos que temos que nos motivar. Porque todo mundo vai falar que está um fudido. Todo mundo não está nem aí para ti, não. As pessoas, elas estão aí para elas mesmas, não para os outros. Se tu precisar de ajuda, quem vai te ajudar? As pessoas batem na tua costa e falam, eu estou contigo, mas se tu for lá pedir ajuda, eu não tenho tempo não dá não, pô, volta outro dia, não sei o quê, dão desculpas. Porque quem quer faz acontecer, quem não quer dá desculpa. Palavras fortes, hein? Agora eu não sei nem o que responder depois disso. Mas, Ana, deixa eu te falar, a gente tá conversando aqui, já tem mais de 1 hora que a gente já tá conversando, já tá indo pro final, pra tu ter ideia, passa rápido. A gente já tá indo pro finalzinho, e eu queria saber de ti, o que é a Ana Reis? O que é a Ana Reis? Acho que nem precisa mais falar, depois da lição de moral que você acabou de dar agora, mas o que a Ana Reis falaria para Ana Reis do passado, quando era rebelde, que não se aceitava, o que a Ana Reis falaria para aquela criança Ana Reis? Você é mais forte do que você imagina. O não significa nada. E o que você falaria para as outras Anas Reis e para outros Anos Reis? Posso usar esse termo, Anos Reis? São muitos anos de reis. Pois é. A gente, pô, tá tentando falar um negócio sério, não dá certo. Mas para outras Anas Reis masculinos que existe, tipo aqui em Canaã, que tem a sua deficiência, é PCD, e o que a Ana Reis falaria para essas outras pessoas? Você é sua maior força, ninguém mais. Você é sua maior força. É você e Deus. Porque, que nem eu falo, cara, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser a melhor. Porque se um dia minha mãe faltar, eu tenho que saber me virar. Então, no dia que acontecer alguma coisa, eu tenho que saber me virar. Porque nada é para sempre, nada é eterno. Então, como eu falo, você e Deus. Seja forte, vai para cima, para de mimimi. Se tiver mimimi, porque entra em mimimi sim, mas depois sai do mimimi e vai para cima. Porque a vida só é uma. E nós temos que saber viver. Se vitimizar, não vai valer nada. É isso aí. Então, pra gente finalizar, a gente só vai falar sobre os nossos patrocinadores. Põe pra rodar aí pra mim, por favor. Blog da Ana Reis. Hã? Tá travado? Agora eu não lembro mais dos nossos patrocinadores. Mas, ó, um é a Link Prime, que é a internet, né? A gente tem a Link Prime como a nossa internet aqui, entendeu? Tem aqui outro sushi, faz um pedido para Kyoto Sushi da próxima vez mandar o sushi para ti. Kyoto Sushi, olha, eu sigo o seu Instagram, fico com a maior vontade de comer sushi. Eu já tô com quantos meses? Acho que já tô com 5 meses querendo comer sushi. E ainda não consegui comer. Por quê? Eu fui até na inauguração de um tal restaurante aí porque falaram que ia ter sushi. Não consegui comer sushi lá, saí de lá mordida.
Mas graças a Deus foi muito bom lá. Não estou falando coisa, estou falando que eu não consegui comer o sushi, né? E aí, ó, patrocina nós. Queremos sushi. Patrocina o blog da Ana Reis, né? Agora um aplicativo bom que eu posso indicar pra ti, pra tu que anda de Uber de vez em quando aí, entendeu? É a Mobicam. A Mobicam pode te levar pra qualquer lugar com o melhor preço também. A Mobicam já faz parte da minha vida, já tem quase 2 anos. Aí, viu aí, Na ó? campanha, era eles que me levavam o tempo todo. Eu já sou nota 1000. Eu tô mandando um abraço aqui para todo mundo da Mobicam. Vocês não me patrocinam, mas eu... eu sou sincera. Vocês não estão me patrocinando, mas eu vou dizer, a Mobicam é o melhor de Canaã dos Carajás. E eu falo, com certeza, eles são pessoas sérias. Sim, porque são sérios, uma vez eu pedi para bloquear um motorista lá e eles bloquearam. Também, senão a gente pode falar que é o diretor? O diretor André. Manda um abraço pro André, porque foi ele que bloqueou esse negócio pra ti aí, ó. Ô, André, brigadão aí, viu? Não me pergunte por quê, mas você bloqueou. Teve um motivo, mas ninguém pode perguntar o motivo, né? Vamos lá. E é isso aí. Tá, tem um senhor Nato. Olha, eu tava esquecendo do principal. A gente tem um senhor Nato, a barbearia do senhor Nato. Pena que você não é homem, senão eu te dar um corte de cabelo lá pra ti. Mas aí você pode me dar o corte de cabelo para eu estar sorteando no blog da Ana Reis. Aí a Sama, ela não perde tempo, ela não perde tempo. Vamos sortear, ó, no blog da Ana Reis, sigam aí, blog da Ana Reis. Vamos estar sorteando um corte de cabelo do senhor Nato. Isso aí. Nossa senhora, agora eu tenho que me comprometer, eu tenho que falar com a Larissa agora. Mas a Larissa é gente boa. A Larissa, quando a gente pede alguma coisa daqui, a Larissa sempre ajuda. Tem mais algum? É isso aí. Então, eu quero te agradecer. Muito obrigado, Ana, por ter vindo aqui hoje. A Ana já assinou o nosso painel aqui. Não vou me levantar de novo. E o pior é que ela se levantou para assinar. Mas muito obrigado, Ana, por ter vindo aqui, por ter comparecido. E é isso aí, meus agradecimentos a ti. Obrigada. Obrigada a todos aí. Obrigada ao Reizinho. Resenha. Resenha. E até semana que vem. Tchau. Tchau.